dia. Bom, eu achava que podia ser muito difícil falar depois da professora Maria Silvia, mas fiquei bastante entusiasmada, porque, na verdade, ela trouxe quase que um processo histórico da formulação e, enfim, dos impactos da Lei das OS, da Lei 9637 de 98, chegando até o momento da comunhão dentro do ordenamento jurídico, né, da convivência da lei das organizações sociais com a nova lei que trata das organizações da sociedade civil. Então, foi um brilhante alicerce, professora. Eu estou muito feliz de estar aqui dividindo mesa com a senhora. Eu não sou doutorada pela USP, na verdade, não é uma correção do currículo. Eu sou doutoranda, eu estou inscrita no programa, estou cursando o programa de doutoramento da Universidade de Coimbra. Tenho aqui uma colega de sala, a Morgana Belazzi, que é do Tribunal de Contas aqui do Estado da Bahia, que muito me honra sua presença também, Morgana. Queria cumprimentar a organização do evento, especialmente na pessoa do João Bosco, né, que, enfim, conseguiu me encontrar, praticamente em Portugal ainda, estava voltando para o Brasil, e me deu essa incumbência, inclusive, de tentar pensar algo novo para esse momento. Obviamente que, por ter ficado 5 anos na presidência da República à frente desse processo, eu já fiz diversas apresentações em relação à Lei 13.019, os seus fundamentos, os seus bastidores e os seus resultados finais e as suas aplicações consequentes. Então, tem bastante material espalhado por aí. Hoje eu me desafiei a trazer um outro contexto que eu acho que explica muito do que significa a Lei 13.019 hoje, que é o contexto do combate à corrupção e à liberdade de associação. É a visão do controle e a visão da autonomia das organizações da sociedade civil e essa necessidade de equilíbrio que o ordenamento jurídico precisa sustentar para que, na prática da gestão pública, a gente possa, de fato, ter o respeito às organizações da sociedade civil como entidades privadas sem fins lucrativos e, por outro lado, também a transparência na aplicação dos recursos públicos. Eu vocacionei minha carreira para o campo da sociedade civil, advoguei 10 anos antes de assumir essa missão no governo federal. Mas antes de entrar no governo também eu tive a oportunidade de trabalhar num tema que para mim é bastante caro, que são os direitos humanos das pessoas com deficiência. Eu acompanhei na ONU um tratado de direitos humanos para pessoas com deficiência, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi um tratado negociado mais recentemente, agora no século XXI, com 192 países, com sistemas jurídicos diferentes, com culturas diferentes, com tipos de deficiência diferentes, com linguagens diferentes, pontes e necessidades de acessibilidade muito diferentes. E, depois do texto acordado, esse texto foi trazido para ratificação no Congresso Nacional. Foi o primeiro tratado de direitos humanos, depois da Emenda Constitucional 45, que operacionalizou, que deu um regramento específico para a internalização dos tratados no Brasil, com quórum qualificado de 3/5 nos 2 turnos das 2 casas do Congresso. E essa missão de pactuar com tanta gente diferente, com tantas experiências diferentes e com tantos interesses, ajudou muito no processo posterior, que foi o processo de atuação em relação ao novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, que, na verdade, é uma dialética, né? Tem os grupos de pressão, tem as técnicas legislativas, tem os acúmulos das legislações anteriores e tem a necessidade de inovação, de atualização do ordenamento jurídico em relação ao mesmo tema. Esse tema começou por um impulso das próprias organizações da sociedade civil. Acho que aí nasce uma diferença histórica considerável em relação às iniciativas anteriores.
porque na medida em que foram as próprias organizações que demandaram do governo federal um espaço para elaboração de propostas de aperfeiçoamento da legislação vigente, e esse espaço foi aberto no próprio decreto 7568, que aqui foi citado, foi criado um grupo de trabalho interministerial com participação da sociedade civil, para que esse estudo fosse feito e as propostas fossem formuladas em diálogo, posteriormente, com o Congresso Nacional. Então, o resultado, a Lei 13.019, ela não é a lei que foi desenhada pelo grupo de trabalho. A minuta é pública na internet, todas essas informações, esses relatórios. Na apresentação, vocês têm aí um link final, que chama participa.br/OSC. Nesse link, vocês vão encontrar, enfim, todas essas informações que eu estou comentando, a minuta comentada, o relatório final do grupo de trabalho, todos os processos foram públicos e sistematizados. Nada do que eu estou contando aqui não foi, de alguma forma, escrito e publicado. Inclusive, eu recomendo, para quem tiver mais interesse, 2 livros que estão disponíveis para download na internet, são livros institucionais da administração pública, então são gratuitos. Um deles chama Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Ele conta essa história de forma pormenorizada, os porquês, enfim, sistematiza vários dados em relação às parcerias com o governo federal. E o segundo, que chama Entenda o Miroski, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que vem aqui com a lei anexo. Eu não tenho muitos exemplares, então esses eu vou dar para a professora Maria Silvia. E vocês podem depois também, acho que eu consegui trazer mais 3 que estão com o João, depois ele pode, no próximo sorteio, também incluir. Mas vocês têm fácil acesso à publicação dentro desse site, que é possível fazer download. Bom, esse contexto ele é importante para explicar que essas 2 visões, ela buscou convergir numa lógica de substituição dos convênios. Aqui foi mencionado que há uma tendência de questionamento da modalidade administrativa convênios, que foi criada para descentralização de recursos públicos entre entes públicos, para ser utilizada também pelas entidades privadas sem fins lucrativos. Na medida que a gente empresta dessa institucionalidade dos convênios, atrai todo o seu regramento e o seu não regramento também, porque os convênios eles são, enfim, regulados mais recentemente, mas eles, durante muito tempo, eles não sequer mencionavam a possibilidade de ser utilizado também para entidades privadas sem fins lucrativos. E, por isso, essa instabilidade de regras também em relação ao reconhecimento das peculiaridades das entidades privadas sem fins lucrativos. Aqui foi mencionado o decreto do pregão eletrônico de 2005. Se a gente for pegar historicamente, além do 116.8666, o convênio era regulado pela Instrução Normativa 1 de 97, da Secretaria de Tesouro Nacional, que falava que as organizações deveriam seguir procedimentos análogos ao 8666, depois resolveu dizer uma alteração que, em 2003, que deveriam ser nos termos do 8666. Em 2005 veio o decreto que determinava que fizesse pregão eletrônico, e em 2007 foi que se consolidou a regra da cotação prévia de preços. Essa estabilidade, ela também é típica da ausência de conhecimento da realidade das entidades privadas sem fins lucrativos. Não dá para impor que as organizações da sociedade civil, organizações de base comunitária, e aí a gente faz uma diferenciação grande entre os tipos de organizações que são qualificadas como organizações sociais, grandes hospitais, grandes equipamentos públicos de cultura, teatros, enfim, são outras formas de, inclusive de gestão dos próprios equipamentos, para as organizações que estão dentro das redes de assistência social, que estão fazendo os trabalhos de educação infantil, de creche, que estão fazendo promoção e defesa de direitos Brasil afora. São organizações de base comunitária, são organizações autônomas da própria cidadania, que não foram criadas pelo Estado, que não foram pensadas como Estado, que não fazem parte do aparelho do Estado e que não têm a menor vocação
para ser semelhante ao Estado, mas que sim querem fazer um trabalho importante, relevante e de interesse público, complementar ao próprio trabalho do Estado. Um parêntese é que eu estou justamente nesse momento definindo a minha tese de doutoramento, e uma das coisas que eu depois até gostaria de conversar com a senhora com mais calma, professora, mas essa ideia do serviço público prestado pela organização da sociedade civil e o limite dessa delegação de atividades, porque, sim, na minha visão, é um serviço público na medida em que a organização não muda a natureza do serviço e o serviço não muda a natureza da organização. Então, a gente precisa tratar desse relacionamento melhor do que a gente trata até então. E essa Lei 3.019 foi uma das tentativas em relação a essa melhoria e aperfeiçoamento da legislação. Então, a Lei 3.019, ela não cria um título novo. Ela substitui os convênios e reconhece que as organizações da sociedade civil, nos seus tipos societários diferentes, associações, fundações, cooperativas ou organizações religiosas, possam acessar esse recurso. Isso é um pouco de contexto para esquentar e entrar no tema. Aqui que combinamos de aprofundar. Liberdade de associação. Liberdade de associação é um direito previsto em vários tratados de direitos humanos, constitucionalmente previsto, que protege a habilidade das pessoas de estarem juntas e trabalharem para o bem comum. É um meio de exercer outros direitos civis, culturais, econômicos, políticos e sociais, e permite com que as pessoas possam expressar as suas opiniões e se engajar, seja em intervenções políticas, práticas religiosas, artísticas, participar de sindicatos. É da natureza humana que as pessoas se juntem coletivamente para perseguir os seus interesses. Então, seja um grupo formal ou informal, a possibilidade de se juntar, de criar um grupo para ações coletivas é direito do cidadão em qualquer lugar do mundo. O Estado deve criar um ambiente que favoreça essa possibilidade de associação. Deve se abster de tomar medidas que obstruam desmedidamente o exercício da liberdade de associação, devendo respeitar a privacidade e a autonomia das organizações. É claro que o Estado pode criar restrições, mas elas têm que ser justificadas, elas precisam ser fundamentadas, sob pena disso ser uma ingerência, uma interferência estatal, que é constitucionalmente vedada. O Estado precisa proteger e promover os direitos de liberdade de associação dos seus cidadãos. É nesse sentido que se espera que o Estado crie condições para dar autonomia. E também reconheça que as organizações podem fazer parte do ciclo de políticas públicas, seja no processo de formulação, implementação, a Lei 3.019 trata disso, é um mecanismo de participação social na gestão pública, da possibilidade de execução de políticas públicas direta, além da avaliação e monitoramento das próprias políticas. E também o Estado pode atuar direta ou indiretamente no financiamento das organizações. Tem vários dados que foram sistematizados ao longo dos últimos anos, e alguns aqui para a gente pensar, quando a gente fala também dessa comparação com leis anteriores. Eu trouxe aqui alguns deles, mas rapidamente só para ilustrar. A gente está falando de 400 mil organizações da sociedade civil no país. No âmbito federal, são 10, por conta, obviamente, da ADIM, que atrasou o processo das organizações sociais no âmbito federal. Sabe quantas são os CIPs? Milhares. 6 mil. 1,5% das organizações da sociedade civil do país são o CIP. Utilidade Pública Federal eram 12 mil. O título foi revogado, não tinha mais sentido ele existir. Ele era uma honraria
que gerava um sistema cartorário dentro do Ministério da Justiça, sem nenhuma eficiência, sem nenhuma aplicação prática da existência do título, senão os benefícios que foram otorgados, que eram de incentivo fiscal. Ele deixou de ser um requisito para o título de filantropia a partir de 2009, ele passou a não ser mais necessário enquanto passo burocrático. Nas assembleias legislativas e nas câmaras de vereadores, esse título gera uma situação de patrimonialismo e clientelismo no país ainda pior, porque ele é otorgado pelo legislativo. As organizações precisam buscar o legislativo para o reconhecimento de que elas existem e que elas, ali naquele caso, são de utilidade pública. Para conseguir acessar benefícios do Estado, ainda muitos entes federativos, estados e municípios, colocam a utilidade pública como critério, quando não deveria ser. O critério deve ser de enxergar a habilitação jurídica na sua existência e não na sua chancela burocrática de um cheque em branco que o legislativo outorga para que ela possa buscar e captar recursos. Isso fazia sentido num número muito menor, onde você precisava, de fato, distinguir uma organização da outra. E, ao distinguir uma organização da outra, existia um título que fazia esse reconhecimento. Um outro dado que chama a atenção é o dado das próprias parcerias. 1% das organizações do país parcerizam com o governo federal. A gente precisa aprofundar as pesquisas dos entes subnacionais, porque, obviamente, tem muita organização que parceriza mais no território. Mas como a organização também pode parcerizar nos 3 âmbitos da federação, se a gente não aprofundar os dados dos estados e municípios, só com o dado do federal, a afirmativa de que as organizações sobrevivem de recurso público não procede, porque a gente está falando de 1% do total de organizações. Parece muito 400 mil organizações? Parece. Sabe quantas pessoas jurídicas enquadradas como micro e pequena empresa existem no país? 5 milhões. Então, assim, quando a gente põe os dados em perspectiva, a gente começa a compreender que o universo, enfim, de fato, a gente tem muitas organizações da sociedade civil, 99 de 5.572 municípios, 5.550 tem, no mínimo, uma organização da sociedade civil, então uma cobertura nacional de quase 100%, quase todo município tem, no mínimo, uma organização da sociedade civil. Precisa aprofundar que qualidade de organização é essa, quem foi que incentivou essa criação, se ela de fato é uma organização autônoma da cidadania ou se ela tem algum vínculo ou possibilidade de apadrinhamento, enfim, tudo isso são questões a serem colocadas. Mas quando a gente analisa os dados, a gente percebe que as organizações têm diversas formas de financiamento, a parceria com o poder público é uma delas, impacta muito um tipo de perfil de organização, e aí lembro sempre dessas organizações que trabalham nas redes de assistência social, na implementação do Sistema Único de Assistência Social. Temos aqui a subsecretária da Secretaria Municipal de Salvador, Lília Azevedo, também, que é procuradora aqui do município, que está bem de perto aí, liderando e acompanhando também esse processo na sua própria rede aqui no município de Salvador. E pela diversidade que vocês contaram aqui no começo, imagino que tenha diversas experiências, não só na área de assistência, mas notadamente na área da assistência, pela própria fragilidade das organizações de assistência, que têm muito menos recursos e têm muito mais base comunitária e de mobilização local. E mesmo essas, muitas vezes, não sobrevivem só do recurso público. Sobrevivem de recursos também privados, de bazares, de bingos, enfim, de fazer, de trabalho voluntário, de uma série de outras formas de captação de recursos privadas, que não só o recurso público direto, na execução direta. O direito à liberdade de associação está previsto no artigo 20 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fala que toda pessoa tem direito à liberdade de associação e reunião pacífica. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação, então também é daí que vem a expressão da autonomia das próprias organizações.
Somos signatários da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e da OEA, da Organização dos Estados Americanos, que também diz que toda pessoa tem o direito de associar-se livremente, seja para fins ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais, culturais, desportivos ou de qualquer outro fim. O exercício desse direito só pode ser objeto de restrição previsto pela lei, então precisa ter uma garantia legal, e que sejam necessários numa sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança pública ou da ordem pública, para a proteção da saúde ou da moral, dos direitos e da liberdade de outrem. Tem várias convenções internacionais que tratam sobre o direito da liberdade de associação. Essa lista, enfim, está dentro da tela com a indicação dos artigos. Aqui é só um pouco para inspirar que, na verdade, esse é um direito já historicamente garantido e reconhecido, e ele, enfim, também impacta aqui o nosso tema. Em outubro de 2010, se percebeu que, em alguns lugares, era necessário monitorar mais de perto o direito à liberdade de associação e à reunião pacífica. E a ONU instituiu uma relatoria especial para o tema da liberdade de associação. O relator especial Maina Kay, que é do Quênia, ele permaneceu nesse cargo por 2 mandatos de 3 anos, e agora, no ano de 2007, entrou uma professora italiana, que é a Annalisa Ciampi. Se vocês tiverem interesse sobre o tema, vocês vão encontrar também, no link que eu disponibilizei no final, todos os relatórios que esse relator encarregado, então, pela ONU fez, acerca de, enfim, diversos países. Mas um dos trabalhos mais interessantes que ele fez foi sistematizar conceitos sobre o tema da liberdade de associação. E um dos relatórios, o terceiro relatório que ele fez, que é um relatório de abril de 2013, ele tratou do financiamento das organizações da sociedade civil. E nesse financiamento, que impacta, de novo, aqui diretamente no nosso tema, ele trouxe a ideia de que a obstacularização do acesso ao financiamento é uma violação do direito à liberdade de associação. Tem muitos países que proíbem financiamento estrangeiro, tem muitos países que obstaculariza o acesso ao recurso, seja ele público ou privado. Então, aqui, ao se promover regras claras, transparentes e seguras para o acesso ao recurso, a gente também está promovendo o direito à liberdade de associação. Caso contrário, a obstacularização é justamente uma violação do direito à liberdade de associação. Essa é uma ideia que, dentre todas as que estão em todos os relatórios, eu achei a principal para trazer aqui para vocês. Na Constituição, então, diz que todo mundo pode se reunir pacificamente, que é plena liberdade de associação, obviamente vedado caráter paralimitar. A criação de associações e cooperativas deve ser, independentemente de autorização, sendo vedada a interferência estatal no seu funcionamento. Esse é um dos argumentos que, enfim, nas disputas, sejam administrativas, sejam no âmbito do Executivo ou do Tribunal de Contas, incluso de judiciais, é sempre uma questão, do ponto de vista das organizações, para saber até que ponto que aquela determinada exigência, interpretação, de fato, ela é, enfim, lícita, natural, ou ela é uma interferência, uma ingerência dentro da gestão da própria organização. As associações só podem ser compulsoriamente dissolvidas por lei ou por decisão judicial, e ninguém pode ser obrigado a se manter associado ou se associar. Para o exercício da liberdade de associação, tem alguns direitos de premissa, alguns direitos ponte, que é a liberdade de manifestação de pensamento, de expressão, a própria acessibilidade. E aí eu queria trazer aqui uma pessoa que foi, inclusive, professora, aluna da professora Maria Silvia, que é a Paula Estorto, que escreveu uma dissertação de mestrado sobre liberdade de associação das organizações de sociedade civil. E ela trouxe uma conceituação interessante da regulamentação, sob o ponto de vista da liberdade de associação, das organizações de sociedade civil no país nos últimos anos. A partir da Constituição, na verdade, ela trouxe uma organização mais recente, não foi uma história muito
alicerçada nos idos de 1500, como gosta Portugal, mas eu achei que ela nos inspira a pensar em que momento estamos agora. Ela traz essa ideia de que, nos anos 90, a regulação, a legislação referente às organizações da sociedade civil tratava do processo, à época, de redemocratização, então era muito mais uma ausência de regulação, a garantia dos direitos à liberdade de associação, de criação e de atuação das organizações da sociedade civil, até então. A partir da Constituição de 88, a gente tem a positivação de diversas políticas públicas, como, enfim, de diversos direitos, que depois foram transformados também em políticas públicas regulamentadas, e na própria Constituição se reconhece a participação da sociedade civil dentro desse ciclo de gestão de políticas públicas em diversas áreas, de forma a complementar a atuação do Estado. Então, ela chama essa primeira fase de redemocratização, a segunda fase ela chama de participação cidadã. Na terceira fase, de 95 a 2002, durante o governo Fernando Henrique, ela trata do tema como contratualização, que foi essa ideia da regulamentação das relações de parceria. Foi quando teve o plano Bresser-Pereira, a reforma do Estado, e aí as duas leis que foram editadas na época, que era a lei das OCIPs e a lei das OS. Elas foram editadas, inclusive, historicamente, em contextos diferentes, porque a lei das OS foi formulada pelo ministro Bresser Pereira, no âmbito do MARE, do Ministério da Reforma do Estado, e a lei das OCIPs foi formulada no âmbito da Comunidade Solidária, que era um conselho ligado à Casa Civil, à época, que era liderado pela Ruth Cardoso, e que dentro desse conselho tinha rodadas de interlocução políticas diversas, a sexta e a 14ª, trataram sobre o tema do terceiro setor, e numa delas se delegou a um grupo de trabalho à construção e foi criada a lei das OCIPs. Então foram processos pensados no bojo do Estado, obviamente muito, enfim, em diferentes contextos, com busca de soluções diferentes também, e, na verdade, sem a ideia de necessidade de ter uma grande participação, uma grande pactuação nacional em relação aos temas. Mas com a ideia de fazer o processo de organização dessa contratualização, ali, no sentido exato da lei das OS, numa ideia de publicização de serviços não exclusivos do Estado, também na ideia da lei das OCIPs, uma ideia de ter uma titulação que ofertasse uma chancela com uma governança específica. Que não teve também a completa adesão de todas as organizações, haja vista o número que a gente estava falando agora há pouco, né? As organizações autonomamente podem, se quiserem, pedir adesão ao título de OCIP, mas elas não são obrigadas a pedir o título de OCIP. Elas não são obrigadas a submeter a esse processo do reconhecimento cartoral do Ministério da Justiça. Então, obviamente que a decorrência de fazer o termo de parceria por conta da titulação específica é uma das características. Algumas delas buscavam por simplesmente ter a chancela, mas a gente teve também, aí, enfim, diversas questões, uma delas não teve um cuidado com o modelo específico, né? Delegou-se simplesmente a função de reconhecimento do título e não a função de pensar e cuidar do modelo ao Ministério da Justiça. E o que aconteceu foi que na década de 2003 até 2010, que foi durante o governo Lula, o que a gente teve foi um recrudescimento do controle. É até um momento em que há uma certa contradição, porque ao mesmo tempo que se aumentou a participação social e aumentou o acesso a recursos públicos a grupos que antes não acessavam recursos públicos dentro do âmbito da União, por outro lado, se aumentou não só o controle, como todas as outras, enfim, coisas decorrentes, seja na legislação, seja nas decisões jurisprudenciais em relação ao tema. Sempre com analogia ao órgão público, seja pela justificativa que aqui já foi mencionada, de que, de fato, as normas de direito público, e muitas vezes elas são as normas que precisam ser observadas em relação a esse processo de contratualização, mas seja também pela ausência, né,
do conhecimento, do respeito, da autonomia, das peculiaridades das entidades privadas sem fins lucrativos. E aí a gente vai, aqui ao longo do tempo, falar de algumas dessas discussões. Mas uma delas clássicas, por exemplo, foi essa mudança em relação ao procedimento de execução de recursos, ao procedimento de compras das organizações. Outras delas, por exemplo, é a questão do pagamento de pessoas. Foi considerado durante muito tempo uma tipologia de regularidade sem nenhuma lei que proibisse o pagamento de pessoas em relação a recursos públicos. Nunca houve uma lei que proibisse que a equipe de trabalho de uma organização nacional civil fosse remunerada, mas esse era sempre um ponto de questionamento nas auditorias e nos órgãos de controle. E aí vem, enfim, uma explicação um pouco mais comprida, mas que vale a pena registrar alguns pontos aqui, seja na linha da analogia, a Constituição Federal, no artigo 167, diz que os servidores, que não pode pagar a despesa de servidores de estados e municípios com recursos da União. Então, muitos servidores da União faziam uma analogia de que se não pode pagar servidores da União, não pode pagar servidores de estados e municípios, logo não se pode pagar servidores das organizações da sociedade civil, que não são servidores públicos, mas para fins de improbidade, para outros fins, são assim considerados. Então, na linha do que você estende no que couber, essa régua nunca cabe, porque ela não reconhece essas peculiaridades que são diferentes. Outra razão, a própria LRF também fazia essa analogia, a Lei de Responsabilidade Fiscal. A legislação tributária, então, dizia que, para usufruto das isenções fiscais, as organizações não podiam remunerar os seus dirigentes. Isso também foi uma outra modificação do ordenamento jurídico, para entender que, na verdade, a gente fez uma pesquisa interessante à época, que era agrupando em 3 blocos, para tentar entender, já que a regra não era clara na legislação, vamos entender qual é a prática dos ministérios em relação ao tema. Então, a gente juntou um bloco que era referente à contratação de terceiros, outro bloco referente à contratação de funcionários que já eram funcionários da própria organização, e outro bloco referente a dirigentes da organização. Pode ou não pode remunerar com recursos públicos essas pessoas nessas diferentes condições. E aí, o que dizia os editais ou os normativos internos dos ministérios em relação a isso? O resultado dessa pesquisa era uma completa omissão. Na dúvida, não se dizia o que deveria ser feito. Quando se falava de contratação de terceiros, o resultado era, para além da omissão, uma certa autorização. Quando o tema aparecia, ele dizia que sim, terceiros, tudo bem. Quando falava de equipe própria, você pode alocar uma pessoa que já é funcionário da sua organização dentro de um projeto com recursos públicos, feito por entidade privada sem fins lucrativos. A resposta era contradição. Às vezes, o mesmo ministério tinha secretaria que dizia que podia, tinha secretaria que dizia que não podia. E, no caso dos dirigentes, quando aparecia o tema, a resposta era proibição. Sendo que, de novo, nenhum dos 3 tinha nenhum fundamento jurídico claro na legislação específica que tratava do tema. Era tudo interpretação, inferência, porque precisava tomar uma decisão, né? E aí, esse era um dos temas, um pouco para dizer que, de alguma forma, foi objeto de controle, acabou virando um tema do que se chamou de criminalização burocrática das organizações, porque elas passaram a ser consideradas irregulares, a ter que devolver dinheiro de algo que, na verdade, não era ilícito. Foi, enfim, de novo, aplicado no objeto, eram pessoas que realmente tinham qualificação técnica, trabalharam naquele projeto, mas pelo fato de uma interpretação, enfim, não clara ou equivocada, às vezes o técnico do Ministério dizia para fazer de um jeito, quando chegava na hora da prestação de contas, a prestação de contas não aprovava o que o técnico tinha dito como orientação, enfim. Sobre esse tipo de divergências de aplicação prática é que se veio positivar, então, nessa fase nova que ela cunhou de organização, a disciplina sobre os temas que antes eram temas sabidamente controversos e que davam problemas em relação
a prestação de contas. É muito comum que a gente, nessa área, diga que o problema das parcerias com as organizações da sociedade civil, em geral, é a prestação de contas. Vocês já ouviram isso? O problema, gente, aparece na prestação de contas, mas ele raramente não nasce na prestação de contas. Ele é um problema da ausência de planejamento, ele é um problema da seleção e da celebração, ele foi uma questão que aconteceu na execução, poderia ter sido saneado se tivesse um bom monitoramento, mas na ausência de um devido processo legal, o lugar onde ele vai aparecer vai ser na prestação de contas, que é o âmbito final, onde o gestor normalmente vai se debruçar sobre a parceria, quando ele deveria se debruçar sobre a parceria desde o começo. Ele deveria se debruçar sobre a parceria desde o momento que ele tem a intenção de fazer a parceria, na hora que ele for desenhar os critérios, que ele for pensar os custos daquela parceria, que ele for precificar quanto custa aquele serviço, ou que ele for dar um teto de referência para aquele determinado fomento. São essas regras do começo, esse deslocamento do controle, que também fundamenta a Lei 3.019, quando fala de controle de resultados. O controle de resultados não dispensa o controle de meios. A diferença é que ele desloca o controle de meios para ser um controle prévio, é um controle do início. Ainda que a gente esteja falando de chamamento público obrigatório, mesmo que seja um caso de dispensa de inexigibilidade ou ainda de emenda parlamentar, é necessário que haja um controle prévio, um controle que possa, de fato, orientar e aí sim fazer a aferição das metas, indicadores e resultados para verificar o cumprimento do objeto. A gente só vai conseguir transformar, sair desse lugar, na hora que, de fato, a gente conseguir organizar melhor os processos de parcerias. E aí achei muito feliz, então, que ela considere essa nova fase como uma fase de organização da relação entre Estado e sociedade civil, da relação entre a gestão pública e a gestão dos serviços públicos feitos por organizações da sociedade civil ou dos serviços sociais, dos seus projetos de interesse público. É nesse contexto, então, que foi feito na Secretaria-Geral da Presidência um trabalho não só interno, de formulação técnica, mas também de pactuação política, Brasil afora, com diversos atores, de diálogo com o Congresso Nacional, onde se chegou ao final na Lei 3.019, no formato que ela é hoje, e o Decreto 8726, que é o decreto que a regulamenta. E a gente está nessa fase agora de regulamentação dos entes federados. Essa visão de... Eu esqueci de marcar o relógio. Que horas são? 10:55. Você quer que eu fale até que horas, João? Não, mando nada, que eu sou... Estou servindo. Então, sigamos. Você me avisa quando faltar uns 10 minutos, por favor? Obrigada. A gente falou de um quadro, enfim, de uma classificação criada por uma autora específica, que é a Paula Estorto, sobre a organização da legislação, né, da relação entre as organizações e o poder público sobre a ótica da liberdade de associação. E essa mesma evolução da legislação se percebe também quando tem o olhar da transparência em relação às organizações da sociedade civil. No PowerPoint saiu digitado errado o número da Lei 9637. Eu olhei isso hoje de manhã quando eu revisava, então até marquei de vermelho para vocês consertarem. Está escrito 97, qualquer coisa, sei lá, algum erro de digitação. Mas desde a Lei das OS, passando pela Lei das OCIPs, aqui eu trago também esse tema de novo, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que também tem uma série de regras referentes a formatos e publicidade em relação aos temas para garantia de direitos e inclusão das pessoas em geral. A criação do SICOMB, foi um acórdão do TCU que determinou a criação do SICOMB, avaliando que não mais era possível ter essa prestação de contas
simplesmente em papel, que a gente precisava organizar a gestão eletrônica dos processos e precisava ter uma plataforma eletrônica que, de fato, tivesse todas as informações sobre os repasses de recursos públicos da União. O Siconv... todo mundo aqui conhece o Siconv, sabe o que eu estou falando? Alguém não conhece o Siconv? Alguém gosta do Siconv? Alguém não gosta do Siconv? Gente, o Siconv, ele começou de um jeito muito difícil, porque você imagina, enfim, todo mundo que está na administração pública sabe o que é implementar um novo sistema, é muito difícil, muda cultura, muda procedimentos, enfim. Mas, de alguma forma, o Siconv é um grande ganho institucional para o Estado brasileiro. A existência de uma plataforma eletrônica que possa, de fato, fazer a gestão, não só das parcerias com a sociedade civil, mas especialmente também com os estados e municípios, e a gente poder ter acesso a esses dados, é, de fato, um ganho de transparência que é de outro patamar. A gente saiu de um lugar e hoje está em outro em relação às informações e à transparência pública das organizações da sociedade civil e dos repasses para os estados e municípios. E são esse tipo de informações concretas que também embasam e nos ajudam a formular as mudanças, porque é a avaliação do que acontece na prática, dos problemas, onde é que eles existem de fato, é que fazem com que a gente consiga ter um quadro mais claro de mudança. E esse é um grande desafio para os entes federados. Tem vários estados e municípios que estão adaptando os seus sistemas de contratos. Muitas vezes são sistemas simplesmente financeiros, só de anotação financeira. E quando a gente fala do controle de resultados baseado no objeto, é preciso também planejar um sistema que possa, de fato, dialogar com a execução física do objeto e não só a execução financeira. Então, o sistema eletrônico é um desafio e é um desafio que vai apoiar adicionalmente ao controle de resultados. Nessa linha da evolução das regras de transparência, além do Siconv, a gente tem hoje o Portal da Transparência, com obrigações de padrões mínimos, a Lei de Acesso à Informação, que eu sou muito fã, eu vi acontecer a implementação da LAI dentro do governo federal e acho que ela é muito revolucionária, porque ela não só permite o acesso do cidadão às informações, como ela também muda o comportamento do gestor em relação ao acesso à informação. Tudo aquilo que antes era considerado sigiloso, informação é poder, então todas as reuniões que eram sempre tratadas de uma maneira que não poderiam ser divulgadas e aquelas informações não poderiam ser publicizadas, nem ter acesso aos interessados, aos administrados, hoje já tem uma cultura muito diferente. Eu não sei qual é a opinião de vocês sobre a Lei de Acesso à Informação, mas eu não só acho que ela trouxe um outro olhar para dentro da administração pública, quanto ela hoje tem sido estimuladamente utilizada pelo cidadão, seja na academia para fazer pesquisa, tudo aquilo que ninguém nunca respondia, agora tem uma obrigação legal de responder, o que, na verdade, a gente poderia até ter dispensado a Lei de Acesso à Informação se a nossa conduta dentro da administração pública no país fosse outra, mas foi a Lei de Acesso à Informação que conseguiu começar a abrir essas informações e a fazer com que o Estado se organize de um jeito diferente, seja na sua transparência ativa mínima das informações que são publicizadas, as agendas, as memórias das atas de reuniões, etc., até os documentos públicos em geral. Então, durante o processo do marco regulatório, por exemplo, eu estava contando para vocês que todas as informações eram sempre sistematizadas e publicizadas e colocadas de um jeito para que as pessoas pudessem acompanhar e incidir no processo durante, incluso sabendo as razões e tentando, de fato, trazer suas contribuições ao processo a partir de cada um dos pontos de vista. E na linha da transparência ativa do Estado, para também ter transparência ativa às organizações da sociedade civil na medida da sua utilização de recursos públicos, o Decreto Federal da Lei de Acesso à Informação trata da necessidade de publicização quando as organizações parcerizam com o poder público de
seu estatuto social, ata de eleição, instrumento de parceria e relatório de prestação de contas, quando houver, na medida em que ele for. Você primeiro firma a parceria, se não está em fase de prestação de contas, você não pode ter o relatório de prestação de contas. Então, a lei prevê esse fluxo. E a 3.019 segue uma tendência, tudo para contar que ela segue uma tendência. Ela segue também essa tendência, não só de buscar, de alguma forma, pelo processo participativo que se constituiu, de buscar atender às peculiaridades e ao respeito à liberdade de associação, mas uma tendência também de dar mais transparência à aplicação dos recursos públicos em geral. Então, a gente vai ver aqui algumas regras de transparência que estão na Lei 3.019, que não estão na sequência. Bom, daqui a pouco então a gente volta para as regras de transparência da 3.019. Afinal de contas, quem são as organizações de sociedade civil? A gente fala demais em organizações. De novo, houve muita discussão se deveria se criar um título ou não, se esse processo de qualificação era, de fato, o melhor modelo. Se entendeu que, por um lado, a organização ela já tem 2 cadastros principais. Ela, societariamente, ela se inscreve no cartório de pessoas jurídicas, é como ela adquire a personalidade jurídica, e também ela se inscreve no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é o CNPJ da Receita. Então, ela já tem 2 cadastros importantes. Adicionar mais um cadastro a esses cadastros, que já são cadastros públicos e relevantes, só atraía para o Estado uma atividade cartorária que não lhe é própria. Fez sentido no passado, mas hoje funciona basicamente como um cheque em branco. Eu te dou uma qualificação e você, com ela, consegue acessar diversos benefícios. Na discussão com as organizações, para muitas organizações, essa honraria ainda é importante, porque é um valor, ajuda a mobilizar recursos, etc. Então, até nas discussões, poderia ter sido um regime único, poderia ter sido um regime que extinguisse a lei das OS, extinguisse a lei dos OCIPs, era uma possibilidade. Mas ali se apostou na multiplicidade de modelos. Se apostou no modelo da permanência do que fosse necessário, dos modelos que bem já são aplicados em relação ao OS-OCIP, mas se trouxe uma nova lei que, na verdade, ela atua no campo da substituição dos convênios, quando ela proíbe os convênios e traz novas formas de colaboração e fomento com o Estado. E nessas novas formas, aí é que se criou o novo regime, entendendo que a qualificação, o título, não era necessário para um duplo reconhecimento do Estado de que a organização já existe, sendo que ela já tem essas outras formas de reconhecimento. Obviamente que as políticas setoriais também já são exaustivamente reguladas para darem as suas regras em específico. Então, no caso de uma organização de assistência social, ela tem que estar inscrita, o seu serviço precisa estar inscrito no Conselho Municipal de Assistência, hoje tem um cadastro das entidades de assistência social, você tem regras específicas da política setorial, mas não necessariamente você, adicionalmente à política setorial, você ainda precisa criar uma outra camada de burocracia dentro do Estado para fazer esse reconhecimento específico. Então, o critério que as Nações Unidas usam em relação ao enquadramento, ao reconhecimento de quem são as organizações de sociedade civil, é de que elas são privadas, que elas não são integrantes do aparelho do Estado, elas são sem fins lucrativos, elas são organizações que não distribuem excedentes entre os proprietários ou diretores, e não tem como finalidade a geração de lucros, ela pode até gerar um superávit que seja reaplicado nas suas finalidades, é importante para a sua sustentabilidade que isso aconteça, mas elas não têm finalidade lucrativa. Elas são legalmente constituídas, então a gente está falando de organizações que têm personalidade jurídica. Quando a gente estava falando dos direitos humanos da liberdade de associação, a gente estava tratando isso até de forma mais ampla, com grupos formais e informais. Aqui, então, a gente está falando de grupos formalmente constituídos. Elas são auto-administradas, capazes de gerenciar suas próprias atividades, e elas são voluntárias. Elas têm que ser constituídas livremente para qualquer grupo de pessoas que decidem sobre suas atividades. Então, quando a gente... E aqui é um pouco também dessa zona cinzenta, que, de alguma forma, se buscou colocar luz
no espectro que abrange as organizações em geral, mas ainda permanece um pedaço de zona cinzenta, que são essas entidades que o direito administrativo considera como paraestatais, especialmente as entidades que são de criação, de indução do próprio público, né? Desde o Sistema S, as próprias organizações que foram parte desse processo de publicização do Estado, que são bastante diferentes do tipo de organização que são da própria cidadania, da própria autonomia brasileira, né? Então, a gente está falando, para considerar o enquadramento, por exemplo, esse é o mesmo critério que usa o IBGE para fazer uma pesquisa importante no Brasil, que chama FASFIL, Fundações e Associações Sem Fins Lucrativos. Para fazer esse enquadramento, por exemplo, eles excluem os sindicatos, por entender que os sindicatos não são voluntários, não são livremente constituídos por qualquer grupo de pessoa que decide criar, né? Muitos deles têm uma previsão legal. Então, na Lei 3.019 de 2014, no Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, a opção, então, foi de reconhecer a diversidade dos tipos societários existentes. Então, podem ser organizações da sociedade civil, que não muda a natureza jurídica da organização, as entidades privadas sem fins lucrativos, que estão dispostas no Código Civil, que são associações e fundações, são aquelas que não vão distribuir lucros nem dividendos, e há aqui um reconhecimento, inclusive, que elas podem aplicar esses recursos integralmente na sua atividade, de forma imediata ou mediata, que é a ideia de ter a constituição de um fundo de reserva, de um fundo patrimonial, que possa depois ser a sua forma de sustentabilidade. Então, aqui há, inclusive, um reconhecimento de que o fato dela ter algum recurso em caixa não muda a sua natureza, simplesmente é um recurso que serve para as emergências, serve para as suas ampliações e seus planejamentos específicos. Os outros tipos são as sociedades cooperativas, que há também uma discussão se elas são, enfim, com ou sem fins lucrativos. Elas estão dentro do Código Civil na seção de finalidade econômica, então elas têm claramente finalidade econômica, mas, eventualmente, aqui se reconheceu que tem várias políticas que são executadas com cooperativas de agricultura familiar, cooperativas de geração de trabalho e renda, enfim, de uma série de características que são, enfim, pessoas que se juntam para fazer um trabalho específico com finalidade econômica, mas que tem outras formas de composição que não é necessariamente, para além da geração do trabalho em renda, a geração do lucro típico das empresas privadas. Então, as cooperativas, e existe uma lei específica também, que é a Lei 9867, que trata das cooperativas sociais, e aí esse campo também foi reconhecido dentro da Lei 3.019 como uma opção societária de possibilidade de parceria entre o Estado e organizações da sociedade civil. E, por fim, as organizações religiosas, que é um tipo societário também previsto no Código Civil, que se dedica, enfim, muitas delas é um tipo societário pouco regulado. Na verdade, ele surgiu, o Código Civil teve uma mudança, enfim, o novo Código Civil de 2002. Em 2005, a gente teve a constituição desse tipo específico de organização religiosa, que, na verdade, queria fugir das regras da Assembleia, queria fugir das regras das associações, porque, enfim, dentro das suas lógicas de atuação, não fazia sentido todos os requisitos democráticos de uma associação, porque ali tinha outras hierarquias e outras formas de constituição da governança das organizações religiosas, e esse tipo não tem um decreto, uma regulamentação específica, mas ele existe. Então, aqui, o que a Lei 3.019 fez foi reconhecer que ele é um tipo possível, desde que não seja para fins exclusivamente religiosos. A gente está falando que tudo bem que a organização seja religiosa, mas o projeto será de interesse público, o projeto será para finalidade não religiosa. Então, aqui são só tipos societários, possibilidades que não impedem a parceria com o poder público. Em relação ao combate à corrupção, a gente tem, enfim, também uma série de
atos normativos que embasam o trabalho que vem sendo feito no Brasil. Em termos de tratados internacionais, a gente tem uma Convenção Interamericana contra a Corrupção da OEA, uma Convenção de Combate à Corrupção dos Funcionários Públicos Estrangeiros, da OCDE, que também tem dispositivos bastante interessantes, e a Convenção da ONU contra a Corrupção, que é a famosa Convenção de Mérida. Eu sempre brinco que, quando eu estou falando com as organizações, o que elas estão fazendo. Dia 10 de dezembro é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, o que elas estão fazendo no dia 9? Elas estão sempre preparando o dia 10. Quando, na verdade, no dia 9 é também o Dia Internacional do Combate à Corrupção. A gente tinha que juntar esses 2 dias em relação às organizações da sociedade civil e conseguir fazer, que é justamente o tema que a gente está o tempo inteiro falando, esse equilíbrio entre o controle e a liberdade de associação, né? As organizações estão pouco ligadas aos temas de combate à corrupção e as pessoas que estão envoltas nos temas de controle estão pouco ligadas às realidades e os resultados das organizações da sociedade civil. Eu lembro que um amigo da CGU sempre falava para mim, Laís, eu entendo o que você está falando, mas você, enfim, lembra que a gente é treinado para achar problema. O nosso olhar é justamente de buscar onde está errado. Então, o equilíbrio é que esse olhar de buscar onde está errado não seja uma métrica para virar regra. Porque se a gente sempre botar a exceção como regra, a gente nunca vai conseguir fazer com que haja um arejar do sistema, justamente, enfim, para poder com que as boas organizações, as boas iniciativas aconteçam. O percentual também de achados de auditoria nas operações especiais da Controladoria da União, em termos das organizações da sociedade civil, são muito de baixa materialidade para justificar tudo que a gente está comentando aqui. Mas, de fato, enfim, quando existe... E aí tem uma coisa que é importante prestar atenção, né? Uma das manchetes, em determinado momento ali no processo, era de 400 milhões de recursos desviados do Ministério do Trabalho, por exemplo. Desses 400 milhões, hoje, quando você tem um Siconv, você pode procurar os dados, você averiguava que tinha 27 milhões, de fato, em parceria com o Ministério do Trabalho. Os outros 373 eram parcerias com estados e municípios, por meio de emendas parlamentares para o mesmo programa, e havia 1000 duplicidades e sobreposições. Então, essa integração do sistema é que, de fato, vai conseguir fazer com que a gente, enfim, tenha mais informações e possa combater de forma mais inteligente. Então, não enfim, a mesma regra, com a mesma métrica para tudo, porque normalmente são as pessoas que têm os melhores advogados, não na sua ética, mas, enfim, na organização da documentação, os contadores, enfim, que vão apresentar documentos com cara de idôneos, mas quando está por trás, não necessariamente são os documentos que deveriam ser apresentados. Então, na verdade, o que está se buscando aqui é o reconhecimento da legitimidade dos resultados daquilo que foi planejado. E, por isso, de novo, o controle prévio do planejamento é tão importante para se atingir o resultado. Já falei para vocês da Lei de Acesso à Informação. A gente tem a Lei Anticorrupção aqui também, que já foi mencionada, que ela foi publicada ali em 2013 em resposta às manifestações. Ela dialoga com uma série de outras leis que já existem também em relação ao tema. A Lei Anticorrupção ela traz uma responsabilidade objetiva importante, administrativa e civil de pessoas jurídicas, e ela também impacta as organizações da sociedade civil. A tendência que tem acontecido agora é que, pela disposição que há uma possibilidade de abrandar sanções à existência de mecanismos internos de integridade, a auditoria incentiva a denúncia de irregularidades e a aplicação de códigos de ética e de conduta. Tem várias organizações que começam a tatear a possibilidade de fazer programas de compliance interno, assim como estão fazendo as empresas e até alguns órgãos da administração pública, para justamente, na medida em que tenham regras mais claras, evitam problemas e, na eventualidade de ter problemas, também têm melhores defesas. Isso tem sido uma tendência a partir da Lei Anticorrupção. Ela traz algumas condutas vedadas e, enfim, que são tendências também da própria Lei 3.019, que alterou, incluso a Lei de Improbidade, trazendo algumas outras
tipificações específicas da parceria com a sociedade civil. A Lei 3.019 tem alguns fundamentos, entre eles a gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil e a transparência na aplicação dos recursos públicos, além dos princípios clássicos da administração pública, trazendo 2 outros princípios que não são comumente adicionados quando a gente fala da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência. Ela traz expresso o princípio da legitimidade e o princípio da eficácia. Imagino que serão ainda objetos de estudos na doutrina, mas ali, quando se propôs esses princípios, estava se falando da legitimidade do acesso aos recursos públicos pelas organizações da sociedade civil, da legitimidade de execução de políticas públicas pelas organizações da sociedade civil, além do princípio da eficácia, que é um clássico referente ao alcance dos resultados. Então, a gente está adicionando essa dimensão importante de resultados também às parcerias com as organizações da sociedade civil. Em termos de transparência, a lei obriga, então, aos entes federados que tenham uma plataforma eletrônica de gestão das parcerias. No âmbito federal, a gente está falando do SICOMV. Determina que a administração pública mantenha no seu site a relação das parcerias celebradas e os planos de trabalho por 180 dias após o encerramento. Isso é uma novidade importante, porque os planos de trabalho normalmente são frágeis, na verdade, muitas vezes não estão bem elaborados, mas hoje não só eles precisam ser bem elaborados, como eles precisam ser públicos, né? Então, a gente, de fato, está falando de instrumentos que vão nortear de forma bastante expressiva essa nova relação. E, na medida que a gente consiga dar transparência a isso, a gente também consegue fazer, enfim, mais sistematização, mais análises, mais cruzamentos de dados e informações em relação, seja a preços, a itemizações, as formas de organizações dos serviços. Aí tem um benchmark bem importante que advém dessa transparência específica da administração pública. Por outro lado, em relação às organizações da sociedade civil, a lei também determina que elas publicizem, né, os seus planos de trabalho, os instrumentos de parceria, os relatórios de prestação de contas, e uma contrapartida ao reconhecimento da possibilidade de pagamento de pessoas com recursos públicos, elas também precisam publicizar as pessoas contratadas com recursos públicos, cargos e salários. A lei acrescenta a obrigação de publicidade dos atos societários, né? A LAI, a Lei de Acesso à Informação. Então, a ideia é que, para cumprir essas regras de transparência todas, foi criada uma plataforma pública de transparência, que é o mapa das organizações da sociedade civil. Ele permite com que a administração pública e as organizações possam dar transparência, possam cumprir todas essas regras de transparência, podem manter a sua conformidade legal a partir do momento que as informações estão publicizadas dentro do mapa das organizações da sociedade civil. Na verdade, ele trata tanto da transparência governamental, quanto da transparência das organizações, quanto ele ajuda na pesquisa acadêmica e na gestão de informações de forma colaborativa. Ele nasce de uma pesquisa estática feita com a Fundação Getúlio Vargas, e hoje ele está a cargo da gestão do IPEA. O mapa, vocês podem depois entrar no mapa, ele vai dar de forma georreferenciada todas as organizações que existem no território brasileiro. E você consegue, então a gente está falando de 394.904 organizações. Você consegue, eu dei um exemplo aqui do estado da Bahia, você consegue aproximar e ver que na Bahia a gente tem 24.868 organizações. Na cidade de Salvador, a gente está falando de 2.923, e esse georreferenciamento ele pode chegar até a porta da sede da organização, do endereço. Então, todas aquelas coisas clássicas de oficina mecânica, endereço no lugar que não existe, num terreno baldio, tudo isso já é possível ser visto já de antemão, para que a gente não precise nem também criar uma grande celeuma em relação ao assunto. A gente quer os problemas que já existiam antes, a ideia é que eles sejam resolvidos para que a gente possa avançar e, de novo, passar a outro patamar de controle mais inteligente. Aqui é uma comparação entre as 10 cidades, segundo o IBGE, mais populosas da Bahia. Então,
município de Salvador dispara com 3.000, Feira de Santana tem 800 entidades, Vitória da Conquista 548 e assim por diante, aí são vários dados. Esses dados não estão na apresentação de PowerPoint de vocês, que vocês estão procurando, porque eu fiz eles hoje de manhã. Mas eles estão todos públicos no mapa das organizações. Foi só um exemplo para inspirar um pouco as possibilidades. A ideia é que, então, o que a gente tem hoje de recursos públicos lá? A gente tem a base automática do Siconv. Tudo que está ontem no Siconv está hoje no mapa. Então, a gente consegue ver, eu fiz um exemplo, depois a gente pode entrar na internet, mas eu entrei, não quis copiar tanto para não ficar atrapalhando muito, mas entrei na APAI de Salvador, por exemplo. A APAI de Salvador tem lá todas as parcerias que ele fez que a entidade fez com o governo federal, aparece disponibilizada na plataforma. Obviamente que aí a gente tem alguns desafios, né? Então, a gente tem lá as principais bases do governo federal, a gente tem a base da RAIS, base do Siconv, as bases dos títulos, então, seja o CIP, SEBAS, está tudo lá descrito, as leis de incentivo fiscal, enfim, as principais bases do governo federal estão lá. Qual que é o desafio? Onde estão as bases dos estados? Onde estão as bases dos municípios? Muitos não têm nem a organização dentro do seu próprio órgão, muito menos do ente federado, né, e muito menos publicizado. Então, essa é uma tendência de transparência que a gente vai precisar modificar. O IPEA fez um estudo nos portais de transparência dos estados, e inclusive olhando para os tribunais de contas, para ver o que a gente conseguiria fazer de atualização automática, independentemente da vontade do ente federado. Mas é muito precário ainda essa separação de informações. Acho que há uma tendência, então, que a gente possa, até para monitorar mais a implementação da Lei 3.019, que a gente possa organizar melhor os dados no âmbito de cada ente federado e trazer para esse conjunto de dados uma atualização periódica, ou que seja o que for mais confortável, se não for possível fazer isso de forma automática. Então, tem um desafio da manutenção atualizada das bases federais, trazer o conjunto de bases dos estados e municípios, mobilizar as organizações para informações complementares, porque as informações que estão lá são as básicas. Normalmente, cada um que for de uma entidade que entra lá vai encontrar o e-mail do seu contador, porque são as informações que foram entregues à RAIS, que é o Relatório Anual de Informações Sociais. Então, ali há uma possibilidade de colocar informações sobre outros projetos que são privados, que a administração pública não tem a informação, enfim, a participação em conselhos, em conferências, incluso hoje, numa parceria com o PNUD, a possibilidade de colocar o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Social, né? Então, que são os novos objetivos, que antes eram os ODMs, os Objetivos do Milênio, agora virou os ODS da ONU para reunião, enfim, de metas e pactos em relação à sustentabilidade mundo afora. Então, ali você tem a possibilidade de complementar vários dados, mas não é obrigatório, porque a ideia não é criar um novo cadastro, mas é uma plataforma que está pública e que é possível de ser utilizada de maneira pública pelas organizações e pela administração pública. Ela, então, garante conformidade legal das organizações na medida que as informações estão lá alocadas pelas organizações. Existe a possibilidade de você imprimir o relatório de atividades como você imprime a declaração de imposto de renda. Você pode escolher os campos e imprimir. Se a administração pública quiser, então, é uma ferramenta. Ela está à disposição para ser utilizada enquanto ferramenta, incluso para não ter que criar um novo modelo e poder deixar público, seja para o órgão público, seja para o cidadão, para o pesquisador interessado, enfim. Essa é uma grande mudança de cultura na forma de organização do dado e da transparência. E a ideia é que a plataforma possa também realizar um monitoramento, divulgar análises sobre a aplicação da lei. É muito raro a gente ter a oportunidade de acompanhar a aplicação de uma lei desde o início. Mas, na verdade, se a administração pública não se preparar para esse monitoramento, não se preparar para essa sistematização de dados, a gente vai perder essa linda oportunidade de poder conhecer melhor os processos de parceria e as organizações no seu território. Então, ela tem uma potencialidade de ampliar a análise de informações, indicadores, etc. Eu vou passar aqui um pouco a lei antiterrorismo, enfim, chamando atenção
de que o Grupo de Ação Financeira Internacional, que é um grupo que reúne os ministros de Fazenda de todos os países, coloca as organizações numa situação de atenção por conta da possibilidade de financiamento do terrorismo. Então, esse é sempre um tema, e por isso que a gente tem que, quanto mais a gente monitorar e conhecer de perto a organização do território, mais a gente vai conseguir responder a esses contextos e esses cenários que estão acontecendo no mundo afora. Eu tive a oportunidade de coordenar na ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, uma ação específica sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil. O relatório foi publicado no final do ano passado, no novembro de 2016, aprovado na Assembleia de Natal, e aí eu queria trazer aqui algumas recomendações de boas práticas contra a corrupção em relação às organizações da sociedade civil. A gente sempre trabalha esse tema lembrando essa lógica processual, essa lógica de planejamento e gestão administrativa, seleção e celebração, execução, monitoramento, avaliação e prestação de contas. Então, ali no relatório também, ele está organizado de maneira processual, sempre trazendo uma diretriz a partir do que foi dito na lei, ou, enfim, do que se espera em relação a esse espírito para ser implementado, e uma recomendação específica que pode ter sido a administração pública ou a organização da sociedade civil. Você vê que aqui a gente está falando, uma recomendação já começa com o número 3, ou seja, existem lá 50, 60 recomendações, eu não vou ler todas para vocês, obviamente, então eu pincelei algumas, né? Um pouco para inspirar essa lógica do que se espera em relação a 2019. A primeira delas, se a gente está falando de planejamento, é preciso aprofundar o planejamento da própria política ou programa que se quer ter a parceria da organização da sociedade civil como estratégia de implementação. Eu quero porque as motivações da administração pública hoje, elas são, enfim, complicadas em relação ao tema, porque muitas vezes, eu quero porque eu quero fugir da lei de responsabilidade fiscal, porque eu não tenho pessoal suficiente. Enfim, motivações que não são motivações que, de fato, que elas já nascem viciadas, porque elas não estão, de fato, buscando um parceiro, elas estão buscando resolver um problema próprio. E, ao resolver o seu próprio problema, elas vão buscar qual é a forma de resolver o seu problema. Sendo que, na verdade, o que precisa é conectar a ideia de parceria com a ideia da política ou do programa em específico. Para essa política e para esse programa, existem organizações que têm alguns acúmulos e que vão ser úteis para a execução específica dentro do território. E aí, uma das ideias que foram definidas por esse grupo, que envolvia, enfim, Tribunal de Contas, Ministério Público, Banco Central, enfim, CVM e diversos outros órgãos do sistema financeiro de controle, é de tentar usar dados disponíveis, seja aqui de novo fortalecendo a ideia da transparência do mapa, do SICOMV ou outras bases de informação para reconhecer as características institucionais das organizações que atuam no território onde se pretende implementar a política ou programa. Então, vamos entender quais são as organizações que existem dentro do território para eu saber, para eu pensar como eu vou fazer parceria com elas. Outra diretriz é a ideia da plataforma eletrônica, com dados abertos, linguagem acessível, que crie mecanismo que, de fato, possa ter uma melhor gestão da informação, transparência e publicidade. Recomendações que a administração pública possa estruturar no sistema de gestão eletrônica, informações amplas e suficientes em dados abertos que permitam controle social e cruzamento de dados para prevenção de irregularidades, incluindo informação sobre emendas parlamentares, acordos de cooperação, processos de dispensa e inexigibilidade de chamamento público. Por que esses 4 temas? Porque são os 4 temas que não estão sujeitos ao chamamento público. Então, à medida que você tem um procedimento de escolha definido e aí você, enfim, opta, porque é faculdade do gestor fazer o processo de dispensa, ou existe uma situação específica de inexigibilidade, ou ainda, na hipótese de não incidência do chamamento, que foi a hipótese da emenda parlamentar, de fato, ou acordo de cooperação sem compartilhamento patrimonial, a gente precisa ter mais informações e mais transparência nesses processos. A outra diretriz, a outra recomendação dessa mesma diretriz é que seja fomentada a criação e implementação de soluções que permitam ao cidadão acompanhamento da real execução das parcerias por meio de tecnologias da informação, tal como o sistema PUSH.
Sistema push é aquele sistema em que, a cada movimentação, um e-mail é gerado para informar o cidadão de que aquilo que está acontecendo, né? Aqui é sobre comissão de avaliação, comissão de seleção e comissão de monitoramento, que há uma necessidade legal de ser instituído. Então, a recomendação é que seja estabelecido um sistema de governança com poderes de decisão balanceados, funções críticas segregadas e que sejam pública a composição e as regras de atuação, tanto da comissão de seleção quanto de monitoramento e avaliação. Esse aqui é uma grande polêmica, porque, na verdade, pelo princípio da segregação de funções, a gente sempre tende a entender que quem participa da seleção não poderia participar do monitoramento e da avaliação. Quando, na verdade, para este novo momento, quanto mais a gente tivesse acúmulo dos dois olhares, e aí isso não impede, enfim, que a pessoa se sinta, se ela participou da seleção, ela pode estar impedida de votar no processo de monitoramento, mas se a gente conseguisse, num lugar que tem menos recursos humanos e menos servidores, se a gente conseguisse conciliar e colocar essas comissões para atuarem de maneira coletiva, junta, numa composição de um colegiado de debate, de discussão, de planejamento, onde a gente percebesse que alguma coisa não deu certo num determinado processo de seleção e que pode ser melhorado no próximo edital, que durante o monitoramento se viu uma regra que pode alimentar o processo de seleção anterior, isso seria um ganho institucional importante. Então, aqui a gente não está falando só das mesmas principiologias do que já estava colocado, mas sim de tentar juntar as competências que normalmente são separadas dentro da administração pública para que a gente possa fazer um processo mais robusto e que ele tenha mais efetividade. Na seleção e celebração, por exemplo, buscar a padronização de acordo com os objetivos específicos do programa. Se a gente tem a ideia é que a itemização de preços ela seja feita no momento da pactuação do plano de trabalho. Se a gente tem certeza que aquele preço está justo, que aquele preço não está superfaturado, que aquilo ali custa, que aquele serviço exatamente custa aquilo que está dito, não precisa ficar refazendo a cotação durante o processo de execução. Então, a ideia é que tudo isso seja feito durante a pactuação. Por isso, a recomendação é que seja utilizado o sistema de custos já estabelecidos, tais como tabelas de preços, honorários de profissões específicas, atas de registros de preços vigentes como referência, cotações já realizadas, ou criar parâmetros quando não existe sistema de custos padronizados. Quanto mais a administração pública, e nos serviços de natureza continuada, nos serviços mais específicos que possam ser conhecidos os custos, menos trabalho a gente vai ter posteriormente, porque está indo de acordo com aquele plano que foi pactuado desde o começo, a gente está aqui nessa fase inicial. O edital, a ideia é que ele seja divulgado por no mínimo 30 dias, isso está dito na lei, dando-lhe ampla publicidade quando da sua edição e do resultado da sua seleção. A recomendação é que sejam previstas sessões exclusivas para a gestão das parcerias nos sites dos órgãos da administração pública, além de divulgar os resultados da plataforma eletrônica prevista na Lei 3.019. Então, uma coisa é o sistema de gestão das parcerias, a plataforma eletrônica, outra coisa é o site que compila a informação, porque esse site que compila a informação, ele serve não só ao interessado parceiro, mas ele serve toda a sociedade brasileira, incluso os órgãos de controle e os conselhos de políticas públicas. Uma outra diretriz é dar transparência e observar as regras específicas, de novo, de emenda parlamentar, Código de Cooperação e dispensa de inexigibilidade. A ideia é que seja motivado sempre a partir do interesse público envolvido, essas faculdades que estão ali colocadas, ou as obrigações, assegurar a boa aplicação dos recursos públicos, garantindo eficiência e qualidade das compras. Aqui é uma recomendação para a organização da sociedade civil, foi também mencionada a questão da seleção da equipe de trabalho, da equipe de pessoal da organização. Então, a recomendação é que para as compras de bens e serviços, a seleção de fornecedores deve adotar métodos usuais do setor privado, aí seguindo um pouco da tendência da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de reconhecer que elas usam métodos do setor privado, tendo como valores de referência pesquisas de mercado anteriormente realizada no momento da concepção do plano de trabalho, sendo importante fazer nova pesquisa de preços e registrar na plataforma eletrônica antes da realização da despesa, se o valor efetivo da despesa for maior que o previsto no plano de trabalho aprovado, garantindo a compatibilidade dos custos aprovados. Então, a gente já tem um plano de trabalho que tem uma itemização aprovada. Se esse preço mudou por quê? Porque passou anos, atrasou,
porque, enfim, alguma coisa aconteceu e esse valor não é mais aquele valor que foi pactuado, aí justifica que esse item tenha nova cotação para ter uma compatibilidade de custos, mas não que todos os itens sejam constantemente passem por um processo como esse. Da publicidade promover a transparência, outra diretriz, a ideia é que a administração, a organização, aqui é uma recomendação a ela, que informe a administração pública sobre a sua forma de governança e gestão do projeto, identifique as pessoas que são responsáveis pelas pesquisas de preço, pelas contratações, é uma das coisas que pode ajudar o controle. A fase de monitoramento e avaliação tem que ter uma atuação preventiva e saneadora em relação às parcerias, utilizando a plataforma eletrônica e visando o controle de resultados. A recomendação é que a administração pública utilize ferramentas tecnológicas para também acompanhar, enfim, receber inputs de monitoramento da própria sociedade e também institua mecanismos de controle interno que monitore, avalie e contribua para a melhoria do desempenho das parcerias, como a utilização de dados na plataforma eletrônica que alertem sobre eventuais atrasos no repasse de recursos e impeça a descontinuidade das ações e possa possibilitar o gerenciamento de riscos. Por fim, aqui na fase de prestação de contas, a gente está trabalhando com a ideia que a lei trouxe de verificação dos elementos para o controle de resultados. Então, aqui a ideia é que seja previsto trazer elementos que visem o impacto social, o grau de satisfação do público beneficiário e o alcance das metas pactuadas. E isso, a recomendação é que seja oferido o cumprimento das metas quantitativas e mensuráveis para verificação do objeto, avaliando, se for o caso, justificativas de não atingimento das metas, que é o que está dito na lei, utilizando o controle de meios como acessório, se não tiver comprovado a execução do objeto. E, para isso, a organização tem que guardar os documentos, enfim, ela precisa ter a comprovação dessas despesas, mas é acessório aquilo que for o objeto principal, como atingido ou não. Por fim, já caminhando para o final, queria trazer aqui a ideia de alguns desafios da implementação local. Uma das questões é você ter uma boa governança institucional do modelo. Nos acúmulos das legislações anteriores, aprendeu-se que, na medida em que não tenha um lugar dentro do executivo que cuide do modelo, esse modelo tende a ser desvirtuado, desidratado, não utilizado. Enfim, ele precisa ser cuidado. Então, a ideia é que um dos desafios da implementação é que haja um ponto focal dentro do executivo, ou que seja uma pessoa, uma equipe, ou um grupo, enfim, um conjunto de órgãos, mas que haja um lugar onde pode ser endereçado as questões referentes a 3.019. Para isso, a lei pensou num Conselho de Fomento e Colaboração. Então, previu a possibilidade de ter a criação do Conselho Nacional de Fomento e Colaboração e dos conselhos estaduais e municipais. O conselho precisa ser alicerçado em algum espaço dentro da administração pública, ele traz uma composição paritária de órgãos da administração pública e da sociedade civil, e ele ajuda no guardar, no pensar do modelo. No estado da Bahia, a gente já tem o Conselho Estadual de Fomento e Colaboração criado, e que, incluso, enfim, já está começando a se reunir com pautas específicas para cuidar das questões da implementação no âmbito do governo do Estado. Assim como tem algumas outras experiências Brasil afora, estou citando aqui por conta, né, do nosso anfitrião, né, do lugar que nos cedia. A participação social, então, é um vetor importante, é uma diretriz, um fundamento do novo regime jurídico, e é preciso que a administração pública se abra para escutar a sociedade civil, para conseguir fazer uma boa implementação, inclusive diminuindo as tensões, explicando, orientando, pactuando, construindo junto. Então, para além da possibilidade de as organizações estarem no conselho, também estabelecer outros mecanismos de oitiva permanente, de canais de conversa, de diálogo e de escuta, para que a gente possa, de fato, fazer uma boa implementação da lei. A outra questão é conseguir ter um bom diagnóstico, é conseguir entender quais são as práticas existentes, né? Tentar fazer uma organização de dados, seja das organizações, seja das parcerias, do como já é feito atualmente, porque se você precisa também planejar um processo de mudança, você precisa conhecer o que o município, o estado ou o órgão específico já faz. Então, esse diagnóstico ele é fundamental para que a gente possa fazer qualquer outro processo de
elaboração e formulação em cima dele. A plataforma eletrônica é algo, enfim, que, de novo, é um ganho institucional importante. O ideal seria que o SICONV pudesse ser aberto para os entes federados. Isso não acontecerá em curto prazo, infelizmente, porque o sistema tem regras de negócios onde os estados são convenentes, não conseguem se trocar e eles virarem concedentes, então o sistema não está adaptado, não tem tecnologia suficiente para ser adaptado. O Ministério do Planejamento está construindo um outro sistema, e aí no futuro é possível que isso aconteça, mas primeiro ele vai ter que construir para si. Então há um vácuo que é preciso que os estados e municípios façam, se locupletem, né, consigam entrar nesse vácuo específico e ter o seu sistema próprio, minimamente, para poder fazer a gestão eletrônica das suas parcerias. Há uma possibilidade de aprender com o SICONV, isso com certeza, há 1000 possibilidades de cooperação, acho que o Ministério do Planejamento, na diretoria de transferências voluntárias, continua muito aberta em relação a isso, mas infelizmente ele não será possível de ser utilizado diretamente para fazer essa substituição da gestão de parcerias em específico. E, na verdade, na minha visão, a gestão eletrônica ela envolve duas ferramentas. Ela envolve o sistema, mas também uma interface do sistema, um site, um portal que consolide, que sistematize essas informações, que seja o lugar onde você publique todos os editais, que seja o lugar onde você consiga publicar as justificativas. A lei chega no nível de detalhes que exige que as justificativas de dispensa e inexigibilidade sejam publicadas, porque é possível entrar com recurso em relação a elas, enfim. Que todos esses atos administrativos sejam públicos e colocados num único lugar que possa dar informação ao interessado e a quem dessa informação quiser utilizar. Um outro desafio é a criação do que a gente chama de caixa de ferramentas. É a possibilidade de ter na regulamentação local, tanto o decreto de regulamentação, quanto as portarias setoriais de credenciamento dos processos de dispensa e da regulação específica da política setorial, a padronização de editais, de termos, uma possibilidade de apoiar o trabalho dos gestores que estão responsáveis por fazer isso, além do manual de prestação de contas. A lei entrou até nesse nível de detalhes. Mas justamente por quê? Porque a administração pública comumente mudava as regras e não avisava os seus interessados de que a regra tinha mudado. Então, a lei diz que é preciso que a administração pública faça o manual de prestação de contas e que, se ela mudar a regra, se ela mudar o manual, ela faça a revisão e informe o interessado de que o manual de prestação de contas mudou. Para isso chegar numa lei nacional, é porque, de fato, a gente estava, enfim, precarizando muito esse diálogo e essa informação com os parceiros Brasil afora. Há também uma previsão legal, né? O artigo 7º da lei fala na capacitação das pessoas, das organizações, da gestão pública, profissionais de apoio, conselheiros de políticas públicas. Isso é uma coisa óbvia, talvez não precisasse estar na lei, porque ela é super acessória, mas, de novo, de tanto não existir os processos formativos, muitas vezes as escolas de governo, enfim, as escolas que são ligadas aos órgãos públicos priorizam a formação de servidores e não a dos parceiros, e aí a gente vai, com o passar do tempo, cada vez mais precarizando essa relação entre Estado e sociedade. Então, aqui a ideia, e o Decreto Federal 8726 fala disso, que haja priorização da formação conjunta. Essa alteridade de o servidor público ter a oportunidade de ter um processo formativo junto com a organização da sociedade civil ajuda a compreender limites da administração pública e a lógica da sociedade civil. Então, essa capacitação também virou um desafio importante para a implementação local. Além da questão principal, que é essa nova lógica de controle de resultados. O afastamento expresso da 8666, a substituição dos convênios, no caso das organizações da sociedade civil, e a ideia de enxergar as oportunidades e não as limitações do novo regime. Aqui eram algumas experiências internacionais inspiradoras. Eu não vou entrar em todas, mas queria só citar essa experiência da Inglaterra, porque a Inglaterra tem um órgão que chama Charity Commission, que é um órgão público que tem um orçamento aprovado pelo Congresso, é um órgão autônomo dentro da administração pública, quase como a nossa ideia de agência aqui no Brasil. E eles têm, enfim, há mais de 150 anos, eles atuam especificamente para o terceiro setor. E o que é interessante deles, eles não só trabalham com a formação, o diálogo, o registro e a sanção, como também eles fazem o processo de fiscalização e controle.
E eles publicam, por exemplo, todo ano eles publicam um relatório dos achados de auditoria, para que as organizações não façam aquilo que eles estão dizendo que não é para fazer. Aqui a gente acha que se sistematizar os achados de auditoria e tornar público, a gente vai dar ideia, né? Quando, na verdade, é obrigação do controle ser mais preventivo e não só saneador. É obrigação dessas informações referentes às auditorias que elas sejam sistematizadas, que elas sejam públicas e que elas sirvam de elementos para os processos de mudança. Tem várias plataformas de transparência que ajudam nesse debate. O MAPA é uma boa prática de compliance nesse sentido, porque ele é uma plataforma de transparência. E aqui, para finalizar, eu trouxe uma frase desse último relator da ONU sobre liberdade de associação, para a gente refletir e passar para a fase das perguntas. Ele diz que, em geral, as restrições e exclusões do exercício dos direitos à liberdade de reunião pacífica e de associação têm como consequência o reforço da marginalização. O inverso também é verdadeiro e mais evidente, porque a marginalização significa que os indivíduos e os grupos não conseguem efetivamente exercer os seus direitos à liberdade de reunião pacífica e de associação. Então, na verdade, é um pouco para lembrar que, na mão dos agentes que fazem parte dessa relação de parceria entre Estado e sociedade civil, está o processo de bem efetivação da lei, de bem implementação da lei, ou o processo de marginalização, de criminalização dessa relação entre Estado e sociedade civil. Está nas nossas mãos a mudança necessária. A lei só induz, mas é a prática que faz. Obrigada.